voy a decirles mi nombre completo. Mi nombre es Malcolm Então, meu nome Aquiles Pérez. completo Soy é director de Malcolm Aquiles políticas Pérez, públicas y sou diretor de movilización de políticas Mobiliza públicas e México. mobilização no Y México. pues con esta presentación de mi parte comenzaré E agora eu eh, vou começar a minha apresentação planteando la primer pregunta generadora. dizendo a primeira Obviamente, geradora. antes de leerla, E antes quisiera de ler, agradecer a María de Costa eu Rica queria agradecer a por tener Maria la de Costa Rica, representación porque ela los tem a grupos que han representação dos trabajado grupos en los días anteriores alrededor de que este tema. trabalharam nos dias anteriores a Em, esse webinário. entonces voy a leerles la pregunta. Então, Dice, eu vou ler a pergunta. ¿consideras que las Ela diz: organizaciones você considera sociales que as organizações contribuyen a sociais fortalecer contribuem los sistemas a fortalecer os que protegen los sistemas derechos de que niños, protegem niñas os y direitos de adolescentes? crianças e Vuelvo a adolescentes? repetir la pregunta. Vou repetir a ¿Consideras que las pergunta. Você organizaciones considera que as sociales organizações contribuyen sociais a fortalecer contribuem los a sistemas fortalecer os que protegen los sistemas derechos que de niños, protegem os niñas direitos y de crianças e adolescentes? adolescentes? Quedo atento a ver si alguien Vou quiere ficar comenzar atento se alguém compartiéndonos quiser su opinión, su palabra. compartilhar a sua opinião, a sua palavra. Tenemos tenemos a Luisa Plata. Si Temos comenzamos Luísa con Plata. Luisa Plata y Vamos después começar com ela a e depois eu dou a palavra Amar. para... Adelante, Luisa. Bom, adiante, Luísa. Sí, buenos días. Bom Definitivamente dia. las organizaciones de sociedad Definitivamente, as organizações das sociedades civis são os que têm essa bendición, por decirlo así, bênção, por dizer assim, de poder monitorar esses espaços de infância e de juventude. Por isso, corresponde às garantias. Quem está com eles no dia a dia, no campo, nós temos essa aproximação e eu acho que essa oportunidade, esse fortalecimento que nós temos muito próximo, nós temos um papel muito importante, ao mesmo tempo de muita responsabilidade, porque monitorar e acompanhar inclui uma responsabilidade onde ao mesmo tempo se ensina e se aprende. Isso é muito importante. A maneira também como nós a realizamos como adultos que nós somos. Tratamos, às vezes, ou então a natureza nos faz ter esse sentido adultista. E às vezes a gente esquece com quem a gente está nesses espaços. Então, o fato de poder transformar, de poder enviar mensagens de positividade e fomentar uma participação neles, sem que se sinta tão esquemático, tão numérico, não tão estrito no momento de realizar o monitoramento. Então, temos alguns desafios em como poder fazer esse monitoramento mais próximo deles, porque às vezes nossa natureza de adulto nos empurra a ser um pouco chato para eles, né? Não tem outra palavra. Mas nós da organização temos um papel muito importante, não sem tirar a responsabilidade. Obrigado pela pergunta, ela me ajudou a refletir sobre o erro que nós estamos cometendo aqui em Paraguai, assim como em outros países também, nas regiões. Acho que foi grave, no caso de Paraguai, as organizações sociais que impulsionaram a ratificação da própria convenção no interior dos países, no ponto de partida como mudança. Começamos a mudanças normativas pela adequação que se requeriam realizar nos nossos países, sobre o foco de direito, a doutrina de proteção integral. E eu queria destacar o papel fundamental que as organizações cumprem, de que é assegurar esse diálogo entre as comunidades e os serviços de proteção e promoção dos direitos. Esse trabalho de assegurar que as comunidades e as famílias possam compreender o foco do direito fundamental
para fortalecer as famílias, para assegurar uma comunidade que tenha os níveis básicos e os níveis que se requerem para cumprir os direitos humanos. Essa dimensão comunitária, eu acho que foi fundamental nos nossos países e outros aportes que eu já mencionei também. Muito obrigada. Como o Martins está falando. Bom, vale a pena lembrar, para poder responder essa pergunta, que o Estado ou os Estados se integram por governos, administrações, mas a institucionalidade inclui os cidadãos, particularmente aqueles que estamos organizados através de entidades legais, legalmente constituídas, ou coletivos, ou qualquer outra expressão organizativa da comunidade. Precisamente, o sistema ou os sistemas nacionais de proteção integral precisa fazer rede e articular os esforços em ordem federal, nos estados, e nos municípios também. Em outros países, essencialmente é o mesmo conceito, como nós tecemos essas redes, como articulamos nossas instituições na qual nós estamos inseridos. Nesse contexto, precisamente, a história de tudo o que significa a luta pelo direito das crianças e adolescentes, a sociedade civil tem estado empurrando. Isso começou desde 79, ao menos, com o Dia Nacional da Infância, que depois de 10 anos se fez a Convenção sobre o Direito das Crianças. Temos que alcançar leis ou definições estratégicas para o que são os sistemas de proteção. Poderia dizer, para ir encerrando, que a sociedade civil, participação da sociedade civil nos sistemas de proteção são um indicador que se usa na política pública internacional para medir a qualidade democrática do mais participação da sociedade civil, país mais democrático, menos participação da sociedade civil, geralmente países ou entidades menos democráticas. E, precisamente, esse termômetro que representamos não implica somente ocupar um lugar ou estar em um papel, mas também ser parte do sistema e assumi-lo como tal. Mas o papel que a cidadania organizada tem, ou a sociedade civil que nós mencionamos, é estratégico que continue mais além das mudanças de governo, porque os funcionários estão depois do sistema administrativo. As organizações, e não as pessoas, mas as organizações continuam. Assim é que vale a pena fortalecer a institucionalidade do sistema de proteção, precisamente nas organizações e na dinâmica social que nós temos nos territórios para garantir que isso se possa manter. Obrigado. Bom, tivemos 3 intervenções. Luiz assinalava que o risco, ou o peso que o olhar adulto cêntrico tem. Pues ya nos recordaba, perdón, una disculpa, Marta, la importancia de esta interseccionalidad y este diálogo con las comunidades y este recordatorio de Jaume Martín de desde dónde vienen los sistemas de protección y la calidad democrática que representa la participación de las organizaciones. Agora mesmo nós temos a oportunidade e o privilégio de escutar a Mônica. Está numa das redes de participação. Vai ser muito... Fala. Bom, adiante, Mônica. Estamos atentos. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica. Bom dia, meu nome é Mônica. Eu sou parte da RENAES, que é... Nós somos uma instituição regional. Está travando um pouco o áudio dela. Respeito à pergunta, como organizações sociais, como contribuir e fortalecer essas instituições que protegem os ninhos, as crianças. Claro que nós contribuímos, porque nós temos o papel de divulgação, de promoção
de los de derechos que de o las niñas, niños y adolescentes, Constituição faz de los procesos de denuncia, ya sea a nivel dos local processos o a de nivel denunciar, seja a nível local ou a nível nacional. red de cada É um país. pouco o que faz cada rede de cada país. También promovemos lo que son los Nós também programas de atención promovemos que tienen os estos programas sistemas de nacionales de protección, que es de mucha desses importancia, programas porque eso nacionais de genera que los niños atendimento, y adolescentes sepan que hay un porque sistema que los protege, que hay un isso sistema faz com que as crianças e adolescentes saibam que tem también sistema que os como proteja. tenemos la Nós como recomendación rede, de un temos video uma recomendação que em sea vídeo amigable, que lo podamos compartir con los o que niños, faz con com los que adolescentes, seja con amigável, que recomendaciones nós sobre possamos seguridad, compartilhar com as sobre crianças e sistemas nacionales de adolescentes. protección, y esto nos ayuda a que nosotros podamos Isso nos compartir con ajuda más a que niños, nós niñas y possamos adolescentes. compartilhar com mais También adolescentes. como organizaciones, Também también como nosotros nos organização, preparamos, ya sea nos en preparamos para participación, participação en temas de incidencia, en temas de ou no movilidad tema de urbana, incidência, de mobilidade funcionamiento del sistema. urbana. Nosotros lo conocemos y por eso nos sentimos como en la propiedad de decir que eso está Nós funcionando, conhecemos podemos eles, então nós temos a propriedade de y falar, isso está trabajamos de la mano, ya que funcionando, nosotros somos organizaciones sociales, já tanto que de nós somos niñas, uma niños y organização adolescentes, como de adultos. social Sí, son de de suma crianças, importancia adolescentes e adultos para também. que esto se organicen y se É de suma funcione importância para y estén de la que se mano organize o y funcionamento bom logran proteger lo que son los niños, niñas y adolescentes. e proteger as crianças e os adolescentes. Muito obrigado. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos el Obrigada, importante papel que Mônica, tienen las niñas, niños y adolescentes por compartilhar o papel que as crianças e adolescentes têm como organização social nos sistemas de proteção. Si hubiera alguien más que quisiera hacer Se tiver alguém mais que quer fazer algum alguien más comentário, quisiera tomar la palabra en relación a alguém estos mais quer elementos falar que alguma se han coisa venido e adicionar esses tocando elementos, con esta primera pregunta. Estamos atentos y atentos. Digamos, continuando la conversación respecto a lo que continuando a planteaban conversa, nuestros colegas respeito ao que as nossas colegas términos falaram, del adultocentrismo, em termos de creo que tendríamos que, digamos, como eu acho que nós reconocer que una de las tínhamos dificultades que que tienen reconhecer que los alguma das sistemas en dificuldades general, que os más allá de sistemas su têm em geral diseño, es que son é claramente que adultocéntricos. são Yo claramente agregaría como una de adultocêntricos, las mas eu características del adicionaria como alguma adultocentrismo das lo características vertical. do adultocentrismo Y o esto vertical. vertical también va a E esse jugar mucho vertical en la também calidad vai y estar la muito eficacia que presente na tienen los qualidade sistemas e de na protección para eficácia resolver que tem os sistemas de proteção problemáticas desde la política para resolver pública. Dicho de problemáticas otra manera, desde a política pública. más adultocéntrico el modelo, vertical, poco Por mais participativo, adultocêntrico seja vertical, pouco participativo, muito rígido na sua forma, menos posibilidad de lograr menos política possibilidade pública de universal alcançar que políticas toque públicas universais claramente la posibilidad de cambios en la vida de niños y niñas. que Entonces, traga a para possibilidade poder de parafrasear aquí al mudança secretario de nas gobierno crianças e de adolescentes. Eu vou Aguas apresentar para vocês o Calientes, que habló de un secretário de governo de Águas activismo Calientes, gubernamental. que falou sobre Muchas ativismo acciones governamental. de gobierno Muitas no ações significa que do estemos contra governo el sistema. não significa que o governo Mucho esteja. activismo de sociedad civil no Muito ativismo significa que social não estemos incidiendo. significa que La clave va a estamos estar incidendo. precisamente en nuestra A capacidad de chave diálogo, está na nossa capacidade de y diálogo, este diálogo puede problematizar e y esse cuestionar diálogo pode la problematizar cultura e questionar a hegemónica, cultura tradicional, que hegemônica, sería tradicional, que la seria essa institucionalidad muy vertical o rígida, adulcionalidade precisamente vertical. haciendo los aportes E que la sociedad precisamente tiene os en aportes casi de todos los sociedade países de la civil, región quase em todos es os la países da capacidad de região, diálogo. é a capacidade A de veces diálogo. no somos muy escuchados Às vezes, o se siente incómoda não nuestra somos muito mirada, escutados pero ou estamos precisamente el incomodados, mas diálogo es lo que va a precisamente permitir o diálogo é a o ese que vai sistema permitir a esse el poder sistema avanzar, como lo expliqué poder hace un ratito, en la avançar, calidad democrática. Y dejo como un estamos último ficando sobre comentario que me qualidade parece democrática. importante E o también, último comentário y que es me que parece no significa que todas que não y todos somos de significa que disciplina, todos e desde todas sociedad civil, temos disciplina, desde autoridades sociedade locales, civil, autoridades secretarias locais, ejecutivas o ou gobernantes, secretários executivos ou significa governantes. que todos estemos de acuerdo. Não significa que todos En un estamos de espacio acordo. democrático, el No espaço diálogo democrático, o diálogo, o necesario, debate são donde tenemos que necessários. estar en coincidencia ese Temos que estar marco em internacional, coincidência com esse marco internacional el dos marco direitos humanos, normativo, y o es marco precisamente normativo. donde tendríamos que encontrar la Isso, manera precisamente, é de onde nós coincidir, de tínhamos que concretar y de encontrar uma concretizar. maneira de coincidir, Porque de otra manera, de concretizar la isso, porque sociedad de outra civil maneira, andina a que sociedade no está en civil desacuerdo, que no expresa una opinión distinta, que não en está de acordo realidad solamente forma parte de la decoración o forma de parte otro tipo de apenas cosas. da Tenemos un decoração. rol muy importante Nós temos um de papel muito acercar cada importante vez más a nuestros de estados, aproximar sistemas de cada vez protección, mais aos a un nossos estándar estados, sistemas de cada vez más alto. proteção, Muchísimas a gracias. um padrão cada vez mais alto. Sí, adelante, Miguel.
Muchas gracias. Pode falar, Miguel. Muchas gracias, muy amables y felicidades por este evento. Obrigado, Mi nombre es felicidades Miguel por esse González, evento. soy parte Meu nome é del Miguel Programa Global. Gonçalez, parte El do Programa Global Global. es una alianza de O Programa tres Global é uma instituciones, aliança de como 3 señalaba instituições, Luisa Plata en un inicio, como dizia a Luísa ao que início. trabajamos en favor de los derechos de la niñez a partir de Nós un trabalhamos a favor do comunitario. direito das crianças Estas tres instituciones en e essas Bolivia, instituições donde yo me encuentro, estão em Bolívia, onde eu me encontro. Guatemala y Caso de Essa Honduras associação y coincide Caso de Honduras. em Guatemala e Honduras. Entrando al tema, me parece muy importante. Entrando ao tema, me parece importante que dizia João Martins Pérez sobre a importância da sociedade civil dentro do sistema de proteção ou dentro dos sistemas de a lei e a política pública existe uma dificuldade entre isso e a parte operativa. Nós fazemos. Eu acredito que o foco comunitário é resgatado por essas instituições de sociedade. Me parece que é muito importante. Outros recursos metodológicos, porque existe uma recriação constante em ação de prevenção, em ação de ação, que não alcançam transcender aos sistemas ou às instituições. Os sistemas de proteção, as instituições de garantias, no caso das instituições, todas as estruturas são muito pesadas para recriar metodologias, como na saúde, como na educação. Então, eu acredito que o diálogo entre essas instituições do Estado e da sociedade civil tem que estar atento a esse acúmulo de atividades ou de metodologias que tem gestão desde a sociedade civil e desde as próprias comunidades. Então, a pergunta que fizeram falava sobre se as organizações contribuem para fortalecer esse sistema. Claro que sim. E, obviamente, não somente temos que ver desde a parte normativa, porque aí eu não vejo problema. Temos muita norma. O assunto está em como essa norma faz funcionar. E aqui teremos que prestar atenção a muitas experiências que se vão gestionando na sociedade civis. Muito obrigado. Bueno, veo que no hay manos levantadas. Bom, eu vejo que não tem mãos levantadas. Então eu vou dar leitura à segunda pergunta que nos acompanha nesse dia. A pergunta disparadora é: quais você acha que são os temas urgentes que devem impulsionar as organizações nos sistemas de proteção? Bom, eu gostaria de mencionar os temas urgentes na reflexão que nós estamos tendo no Paraguai, fundamentais. A questão seria fortalecer o foco preventivo dessas ações. O caminho que nós caminhamos até agora foi mais atuar na restituição dos direitos. Quando os direitos são violados, nós precisamos atuar antes, quando eles estão vulneráveis. Nós precisamos trabalhar fortalecendo as políticas de saúde, educação, crescimento da família, articulação de proteção social. A outra questão fundamental é trabalhar o investimento que os estados têm que fazer para que eles cumpram efetivamente com o papel que é mandatório e normativo. Sem orçamento não existe direito. Então é necessário ter um diálogo orientado a assegurar a qualidade dos serviços de cada um dos nossos países. E a outra questão fundamental é assegurar uma participação significativa social, incluindo as crianças e adolescentes, os espaços de articulação
Parece como os 3 temas que eu queria falar. Muito obrigado. Muchas gracias, Marta. Obrigado, Marta. Escuchamos si alguien más tiene algún aporte relacionado con Bom, esta pregunta. Voy a Então, se alguém mais... ¿Cuáles Bom, crees que vou son los repetir a temas pergunta. que Quais vocês acham que são os temas urgentes que as organizações devem impulsionar nos sistemas de proteção de crianças e adolescentes? Adelante, Luisa. Pode falar, Luiz. Sí, lo que acaba de decir Marta realmente Que a Marta acabou de falar realmente é muito estratégico. Fomentar essa participação desde sus bases, desde esa red, desde el nivel comunitario. desde esta rede, desde esse nível comunitário, Esos espacios reales, ao dar esses espaços reais, las niñas, los niños y los adolescentes onde as crianças e adolescentes possam se desenvolver, la base, ¿verdad? Para poder meter ese desenvolver a base para que nós possamos falar sobre o tema da participação, não tanto como um tema como eu acabo, mas evidenciar que essa participação, ao fim, tenha uma lógica, tenha, ao fim, um resultado. Então, nós, como organização de sociedade civil, ter esses espaços abertos e reais, nós vamos sentir, vamos fazer com que a infância e a juventude possa sentir essa confiança, possa sentir essa motivação, sobretudo. Então, começar desde o foco comunitário, desde o nível de base, é algo fundamental. Muchas gracias, Luisa. También tenemos a Miguel Becerra. Temos o Guilherme Te Becerra escuchamos, também. Miguel. Escutamos Miguel. Perdão, Guilherme. Gracias, Miguel. Malcolm. Buenas tardes a todas y todos. Obrigado, Malcolm. Boas Miguel tardes. Becerra, parte del Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe y parte del Plan Internacional para las Américas. Yo coincido con las miradas de las y los colegas que me han antecedido. Ver os olhos de quem me antecedeu falando, mas eu mencionaria 3 pontos. O primeiro, temos que fazer uma análise sobre os papéis sociais. Nós estamos muitas vezes onde o Estado não chega. Isso significa gerar essa corresponsabilidade com as autoridades. Eu acho que é super importante, mas existe um momento chave que tem a ver com a limitação dos recursos que nós temos, tanto o Estado como a sociedade civil, e sobre a participação nos espaços de tomada de decisão. Isso tem a ver com muito mais focos de direito, como reconhecer a infância e a adolescência, limitado para as organizações. Os espaços estão cada vez muito mais... Mas, ante esse contexto da nossa região, eu acho que coincide com o que os colegas falaram sobre fazer uma participação direta, mas particularmente sociedade civil, crianças e adolescentes, conscientes de que cada um dos nossos países se deveria contar com espaços oficiais de participação, como o Comitê de Infância e Adolescência. Nem todos os países têm, alguns isso funciona melhor do que outros. E aí o que a Marta disse sobre Mas é fundamental esse elemento, participação estratégica, crianças e adolescentes acompanhadas de sociedade civil. E finalmente eu acho que existe um elemento de nexo, que tem a ver com o trabalho que nós fazemos. Como articulamos a aliança? Nós nos articulamos e geramos uma lógica de trabalho que possa apontar cada vez mais para um exercício de direito muito mais plural, reconhecendo a diversidade na qual nós vivemos na região. Muchas gracias, Miguel. Y a propósito de este elemento que resaltas de participación significativa de niñas, niños y adolescentes, ya tenemos de regreso aquí a Mónica. Bom, temos Mônica. Adelante, Mónica, te escuchamos también. Te escutamos. Hola, hola, Estela, disculpas por estos errores de conexión, realmente ha sido, no sé, se me va, se me viene
Esto es un Mônica está proceso explicando que a conexão dela agradezco mucho su caiu. Conforme a la pregunta, ¿cuáles son los temas urgentes que se deben impulsar? Quais são las os temas urgentes organizaciones que as organizações precisam impulsionar? Principalmente el sábado se consideró mucho con los niños Se y considerou muito adolescentes. Hablamos un poco pelas crianças e adolescentes, nós hablamos que se deveria impulsionar a participação de programas como a políticas favor de los públicas niños, niñas y a adolescentes. favor das crianças e Por ejemplo, podría adolescentes. ser manteniendo Por mesas de exemplo, diálogo, podia ser, haciendo poderia manter esse diálogo, fazendo propostas donde las organizaciones sociales onde eles empiecen a organizem explicarles un poco como de las sociedade problemáticas que nosotros vemos. e que nós possamos explicar também um pouco das problemáticas, também que as instâncias, por exemplo, que os estados possam aportar como nós consideramos importante que haja gestores, que existam gestores nesses sistemas e que haja uma instituição encarregada de como estão funcionando as outras, se estão fazendo essas ações para a criança e adolescência, e que tenha uma instituição que seja visível para as crianças e adolescentes. Que eles pensem, quero os meus direitos, vou a essa instituição. E que os sistemas estejam organizados, funcionais e bem articulados, como o nível regional, em diferentes países de proteção. Mas nem todos estão realmente bem articulados ou de mãos dadas. Não estão promovendo ações para os direitos das crianças e adolescentes. Também que exista prestação de contas, como a companheira mencionou. Realmente importante porque se nós temos um orçamento, se está tendo eficiência no que eles estão fazendo, se eles estão fazendo melhor em outras áreas também, que os recursos necessários para os sistemas de proteção, como diz a observação geral, fala sobre investimento em saúde e educação. Aqui nós podemos ver que todos os recursos que são necessários deveriam ser investidos, então deveria ter uma maior incrementação desses programas para que gerem um maior alcance em crianças e adolescentes, como em comunidades rurais, porque na área urbana alguém conhece as instituições, mas na área rural eles não conhecem. Então, que se chegue de forma amigável nas áreas rurais, e como crianças e adolescentes consideram muito importante as ideias que nós compartilhamos no sábado. Muchas gracias, Mónica. Estava travando um pouco. Pues se han tocado varios temas importantes de... Bom, falaram vários temas importantes nessas perguntas. Intentar recordar un punteo. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere tomar la palabra después de la intervención de Mónica. Se alguém de vocês quiser tomar a palavra, que Mônica falou. Tem algum outro comentário mais? Bueno, estoy atento por si alguien levanta la mano, pero estou atento. definitivamente agradecer Levanta a mucho, mão. Mónica, pues, Mas eu queria te agradecer muito, Mônica. insistido en este ejercicio de rendición de cuentas y en la Exercício participación de de las rendição, políticas públicas y la importancia del presupuesto a importância do y el reto también e o desafio de conhecer las organizaciones com que as organizações están presentes en las zonas estão presentes pues, más alejadas y nessas zonas mais el distantes, enfoque comunitario, los e onde o foco comunitário, os temas de educação, saúde e proteção de ser atendidos, resultem mais urgentes y de donde ser atendidos, compartieron a lo largo de esta pregunta, onde nos compartilhamos ao longo dessa pergunta, e fortalecer o foco la preventivo atención a las problemáticas com respeito à atenção priorizadas, más que dos problemas priorizados. el enfoque preventivo como un paso Bom, o más foco preventivo después de como um entender, passo la prioridad de la restitución de derechos. depois de ter a restituição de direitos.
Si hubiera algún otro comentario más, Tem algum outro comentário mais? estoy atento. Si alguien quiere levantar la mano, quiere compartirnos su opinión. Se alguém quiser levantar a mão, Adelante. não, adiante. Pues les recuerdo el rubro que ha tocado abordar en esta mesa son los desafíos y avances políticos e institucionales. Estamos falando sobre Agradecer la os participación ciudadana. dos avanços políticos. Se ha resaltado durante esta conversación Ressaltamos definitivamente durante essa la conversa importancia a importância la sociedad civil, que a sociedade civil tem para de crianças e adolescentes para propiciar a capacidade de diálogo, revertir uma lógica vertical e adultocêntrica, para reverter uma lógica vertical e adultocêntrica dos sistemas, e que essa contribuição fortaleça a atenção a essas temáticas, como saúde, educação, proteção e participação significativa, onde o papel das organizações no foco comunitário é fundamental. Escaparão. Eu agradeço infinitamente a compreensão de vocês e agradeço a Mônica que nos falou de maneira muito pontual sobre as decisões que afetam as crianças. Aqui eu encerraria essa facilitação deste tema. Del segundo tema de este primer webinar. Y con esto, pues también daría paso a... Bom, com isso, vamos dar um passo a que nos compartilhem desde os organizadores e as organizadoras. Que complementa, pues, este camino hacia el cuarto foro. Adelante, Verônica, si nos ayudas Bom, Verônica, se você puder nos ajudar compartilhando algumas informações. ¿Sabes qué es el Foro Cipina? Es un espacio donde se comparten ideas y experiencias que ayudan a que los sistemas de promoción y protección de niñas, niños y adolescentes en las Américas hagan mejor su trabajo y con ello ejerzan todos sus derechos y sean felices. Este año, México será la sede de la cuarta edición. México vai ser a sede da quarta edição. Na comparação com o World Vision, preparamos esse espaço para receber opiniões sobre esses 4 temas. Nesse site, nesse espaço, vocês vão encontrar 4 links que vão levar aos 4 temas: políticas públicas para a saúde e educação, desafios e avanços para a participação da sociedade civil nos sistemas de educação, criação positiva e recomendação do Foro Cipina anteriores. Bom, se você tem oportunidade, responde a todas. Se você é criança e adolescente, ademais, nós habilitamos uma opção onde você pode compartilhar nos grupos ou como você prefira. Apenas deixa voar a imaginação e responde a pergunta: como você melhoraria a vida de crianças no continente americano? Sua opinião é muito importante. Bom, eu passo a palavra aos meus colegas que estão administrando a sessão geral. Muchas gracias, Malcolm. Obrigado, Malcolm. Bom, este quarto foro, nesse quarto fórum, sou Alberto Martínez. Bom, esse espaço do quarto fórum pensou como um espaço híbrido, um diálogo contínuo, e parte desse diálogo contínuo é o exercício que nós queremos que se difunda pela parte de vocês para recolher a opinião de crianças e adolescentes, mas também de adultos que queiram participar. Nós habilitamos esse espaço Bom, temos aí um drive, nós estamos compartilhando agora, com a intenção de que vocês possam fazer upload de documentos. Os primeiros documentos que estão nesse drive são os antecedentes.
estos espacios A ideia é manter esses espaços de comunicação contínua. pueden cooperar o colaborar Vocês con podem cooperar ou experiencias, colaborar com experiências, que, com documentos, que aborden o que hayan abordado dentro de los distintos espacios, estos temas que hemos tocado el día de hoy y que estaremos tocando esses temas que nós compartilhamos no dia de hoje e nos webinários. Queremos um espaço também para que se dê continuidade de diálogo. Nós vamos dar um pequeno questionário para chegar para vocês, onde vocês vão ter a possibilidade de seguir adicionando esse diálogo que nós começamos no dia de hoje. Bom, nós vamos realizar todo um exercício de síntese para poder colaborar com Nuevo León e com os aportes principais. Esse espaço foi pensado para todos. Todos nós aqui temos coisas que adicionar. Nesse espírito, nós habilitamos todos esses pelo comitê organizador e da Secretaria Executiva do México. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Bom, se você não tem mais que adicionar, Constança, nós vamos encerrar a sessão de hoje e vamos convidá-los para participar do próximo webinar. Vai chegar a convocatória para pagar a inscrição e continuar com esse diálogo. Constância, se você quiser concluir. Obrigado a todos e a todas pela participação. Foi como imaginávamos, bem frutífera. Foi muito bom escutar os adolescentes. Eles nos ensinaram muito mais do que nós podemos ensinar a eles sobre essas coisas importantes que às vezes nós esquecemos. Então, vamos em caminho ao êxito nessa empresa que nós decidimos enfrentar como anfitriões. Qual é o estado de Nuevo León? Mas eu queria convidá-los para a próxima semana. Já vimos a importância que tem esses webinários. Bom, eu acho que isso é tudo. Constanza, temos a participação de Maria Júlia. Participação de Maria Júlia. Pues recién llegada al instituto. Ela é recém-chegada a adolescentes. Adelante, Maria Júlia, buena tarde. Buenas tardes. A Maria Júlia está falando. Boa tarde, eu não vou estender, eu sei que vocês já estão encerrando. Eu apenas queria apresentar os meus alunos, agradecer uma vez mais a equipe de Spina México e todos os participantes que estão conectados hoje. Nós vamos estar acompanhando e com tudo que tem que ver com os sistemas de proteção dos nossos estados. É fundamental para a nossa agenda de direitos de crianças e adolescentes. Então, isso que eu queria falar é saudar vocês. E bom, nós seguimos participando, que é assistência técnica, trabalho com os grupos organizados. E gostaria de reiterar a importância que isso tem para nós. Muito obrigada.